Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Rude aqui de novo para te dar uma força aí na biologia, para te dar aquela moral. Hoje a gente vai falar desse grupo aqui, pessoal, ciclostomados, tá? Primeiro grupo de animais craniados. Lembra lá da primeira aula que a gente fez introdução aos cordados? Falei para vocês que o grupo dos cordados ele é dividido em protocordados, ok? E craniados. Os craniados podem ser os agnatos, que é esse grupo aqui que a gente vai trabalhar, e os mandibulados, que é o grupo que a gente pertence. Legal, né? Vem comigo. Os ciclostomados, eles têm esse nome porque a boca desses animais tem forma de circunferência. Olha aqui para você ver, parece uma bolinha, cheia de dentes. Daqui a pouco a gente vai detalhar isso aqui, tá bom? Eles não têm mandíbulas, então eles não conseguem fechar a boca. Tem um fluxo de água constante pela boca desses animais, tá? Por isso que eles são chamados de agnatos, porque eles não têm mandíbula, eles não fecham a boca. Esses animais, eles são marinhos, ok? São detritívoros, eles vão se alimentar de restos, né? De animais que morreram dentro da água, né? Eles são carniceiros, ao pé da letra. Alguns são parasitas, parasitas superficiais de alguns peixes, inclusive mamíferos aquáticos, são ectoparasitas. A circulação deles, que é a circulação sanguínea, já apresenta um avanço, né, comparado com os grupos anteriores. Eles já têm uma circulação sanguínea simples, que é muito parecida com a circulação do grupo que vem a seguir, que é o grupo dos peixes, tá? E olha que interessante, a respiração deles é uma respiração branquial. São formas aquáticas que usam brânquias para realizar as trocas gasosas. Beleza? Quem são esses caras, pessoal? São as lampreias, conhecidas como chupa-pedras, e as feiticeiras, ou peixe-bruxa, tá? Esses animais, de uma forma geral, eles têm um corpo aqui em forma de enguia, tá vendo? Bem afilado. Apresentam uma única nadadeira, uma nadadeira ímpar, tá? E eles são animais que apresentam, olha aqui para você ver, né, lateralmente as fendas branquiais por onde a água sai após acontecer as trocas gasosas. Essas fendas geralmente aparecem em número de 7, tá? São 7 pares. Você está vendo aqui na lateral, do outro lado do desenho, estariam os outros 7 buraquinhos por onde a água passa. Beleza? Bom, vamos ver agora as diferenças desses animais. Esses dois bichos aqui podem ser chamados de agnatos ou ciclostomados. Agora, quais são as diferenças que a gente tem que lembrar sobre cada um deles? Bora nessa? Vou sair da sua frente para você ter tempo de copiar, né, tirar um print. E aí eu vou te pedir, né, com muita educação e gentileza, licença para apagar aqui essas informações. Tudo bem? Vamos lá então. Foi. Deixa eu tomar cuidado aqui para não estragar o desenho, né? Aí, moçada. Tamo indo, tamo indo. Legal, legal, legal. Mais espacinho aqui. Bom, vamos começar por esse animalzinho aqui, ó, que ele é mais comum, mais citado nos exercícios e textos de biologia quando se fala dos ciclostomados. Esse animal é a lampreia ou chupa-pedra. Por que recebe esse nome chupa-pedra? Dá uma olhada na boca. A boca ela tem uma posição mais ventral e quando você faz uma mudança de perspectiva, quando você olha por baixo, como você está vendo aqui nesse desenho, você percebe que tem um formato circular, daí o nome, né? Ciclostomado. E a boca, ela é municiada, né? Ela tem um arsenal de dentes. Tá vendo aqui esses pontinhos cônicos aqui de cor alaranjada? Isso são dentes. Esses dentes, pessoal, eles causam um machucado na superfície corporal de alguns outros animais. E aí esse animal consegue, né, se alimentar de sangue, além de fazer com que essa boca funcione como uma espécie de ventosa. Esses dentes cravam o animal na superfície do corpo e aí com a linguinha dele ele fica raspando a superfície corporal, provocando ferimentos, sangramentos e se alimenta de sangue. A lampreia tem hábito detritivo e também se alimenta de sangue, um hábito de alimentação hematofágico, tá? Como está fazendo isso, né, tirando sangue, né, de um organismo vivo, a gente fala que ela tem um hábito ectoparasitário, tá? Então, observa aqui para você ver, esses pontinhos cônicos aqui que vocês estão vendo são dentes. Uma coisa bem interessante, pessoal, é que esses dentes aqui, eles não são dentes como os nossos, né? Não são dentes que apresentam uma estrutura mineralizada. Esses dentes aqui são dentes córneos. O que significa isso, pessoal? Vamos escrever aqui, ó, dentes córneos. Significa que esses dentes eles são formados por uma proteína. São dentes de estrutura proteica. Esses dentes eles são formados pela mesma proteína que forma pena, escama, pelo, a queratina. Aliás, sempre que você lê essa expressão córneo, corneificada, corno, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer queratina. Então vamos colocar aqui, ó, dentes córneos ou de queratina.
ou de queratina. Beleza? Deixa eu melhorar aqui para você. Você merece um quadro bem arrumadinho, né? Minha letra não é lá essas coisas, né? Pelo menos você tem que entender os desenhos, tá bom? Beleza. Então ele usa essa boquinha com esse formato para grudar na superfície, promover lesões que vão gerar sangramentos para ele poder se alimentar de sangue. E por que o apelido chupa-pedra? Porque a boca funciona como uma ventosa. Esses animais fazem migrações. Eles conseguem migrar dos oceanos, né, da água salgada para a água doce. Eles fazem isso para poder se reproduzir. Esses animais aqui, eles são, olha que legal, eles são de sexo separado. Isso mesmo, essa já é a primeira diferença que eu quero que vocês anotem aí, por favor. Os animais são de sexo separado. As lampreias têm o sexo masculino e o sexo feminino. São animais que nós chamamos de dioicos, lembra? Sexos separados. E aí o que eles fazem? Eles vivem um tempo no oceano, aliás, essa forma que você está vendo é a forma adulta, a forma oceânica. Quando eles atingem a maturidade sexual, eles vão migrar para a água doce, como fazem os salmões, para poder se reproduzir em regiões límicas, regiões de água doce, rio, água mais paradinha, mais tranquila, onde os ovos terão um maior sucesso, né, como é que eu posso explicar? Terão mais sucesso, mais sobrevivência maior, né? Os ovos serão menos predados. E o desenvolvimento deles é indireto, é forma larval. Então, após a formação dos ovos, né, surge uma larvinha, e a larvinha tem mais sucesso no ambiente de água doce do que no ambiente de água salgada. Aliás, ela é projetada, né, biologicamente projetada para viver na água doce. A larva tem um nome muito legal, chama-se amosete, e ela lembra muito aquele bichinho que a gente estudou na aula anterior, o anfioxo. Ela tem o mesmo hábito do anfioxo, ela se enterra, ela fica enterrada e filtrando, né, plâncton e qualquer outro tipo de partícula alimentar na água que está ao redor dela. Legal, né? Então, esses animaizinhos chamados de lampreias têm sexos separados. Fechou? Presta bastante atenção. Eles têm reprodução sexuada. Quero que vocês anotem isso, por favor. Reprodução sexuada. E desenvolvimento larval. Como é que é o nome da larva? Larva amosete. Essa larva é uma larva que vive em ambiente dulcícola, de água doce, enquanto os adultos, né, vivem no ambiente marinho, são marinhos e uma parte da vida no mar, uma parte da vida na água doce. Bem legal, né? Aí a ideia da chupa-pedra, quando os animais estão migrando para a água doce para se reproduzir, a migração causa um desgaste, né, corporal, cansaço. Então os animais, para não serem arrastados pelo fluxo de água, eles usam as bocas para poder se fixar em pedras no fundo dos rios. Daí a expressão chupa-pedra. E é muito comum o casal que se estabelece, macho e fêmea, produzirem, né, uma espécie de ninho de pedras. Eles pegam algumas pedras, formam um círculo de pedras, onde a fêmea libera os ovos e o macho libera o seu sêmen para poder acontecer a fertilização. Parecido com alguns tipos de peixes, né? Por exemplo, tucunarés fazem isso. Os tucunarés eles fazem uma espécie de buraquinho na água, né, no solo, onde a fêmea deposita os ovos e o macho deposita o sêmen para acontecer a fertilização. Bem interessante, tá? Então tá aí as lampreias. E esse bicho aqui, gente, esse bicho é o bicho mais esquisito que existe na Terra, na minha opinião. É o peixe bruxa ou feiticeira, Myxine. Esse animal também é um ciclostomado. Se você virar a boquinha dele, você vai perceber aqui, ó, a boquinha dele, ó, ela tem formato de círculo, né? Então tá aqui um pedaço da boquinha dele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, boca. A boca tem forma de círculo. Isso aqui, ó, que eu puxei para fora é a língua do bicho. Então imagina que eu abri a boquinha dele e fiz assim, ó. Puxei a língua para fora. Ao puxar a língua para fora, você percebe que a superfície da língua é abarrotada, lotada de dentes de estrutura córnea, dentes queratinosos. Então aqui que você está vendo são o quê? São dentes córneos. Ok? Ô Rudy, e essas projeçõezinhas que ele tem aqui, ó? Deixa eu reforçar para você ver, ó. Aqui, 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 olha que legal, ó. Cheio de projeçõezinhas ao redor da boca. Isso aí são tentáculos, são estruturas sensitivas. Esse animal é um animal de profundidade, viu, pessoal? Ele fica em regiões muito profundas. Ele é exclusivamente marinho, ele não tem o hábito migratório, como tem as lampreias. Então, ele vive única e exclusivamente na água salgada, ambiente marinho de alta profundidade.
E o interessante, pessoal, esse animal, olha aqui para você ver, ele tem um olhinho muito pequenininho, olha aqui o tamanhozinho do olhinho dele, ó. Ou seja, ele não usa os olhos como principal órgão do sentido. Então ele tem que avaliar o ambiente de outras maneiras. Então ele usa esses tentáculos aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, deixa eu colocar aqui para você, ó. Isso aqui são tentáculos. Ele usa esses tentáculos para avaliar o ambiente de forma química, de forma elétrica. Como assim? Ele consegue perceber sinais químicos no ambiente, se tiver algum animal morto em decomposição, ou então alguma eventual fonte de alimento, algum parceiro sexual liberando substâncias químicas. Ele consegue perceber isso usando esses tentáculos. Ele também consegue perceber sinais elétricos dentro da água. Ele usa esses tentáculos como se fossem antenas, tudo bem? Essas projeções são muito preciosas para esse animal. São a maneira como ele consegue interagir com o ambiente onde ele vive, tá? Também um animal que apresenta aqui as fendas branquiais, dá uma olhada aqui para você ver, ó, por onde a água vai sair após as trocas gasosas. Lembra que a respiração desses caras é uma respiração branquial. São animais aquáticos, então eles extraem oxigênio da água usando brânquias, tá? E o bacana é o seguinte, esses animais não têm coluna vertebral, não têm espinha. As lampreias apresentam uma coluna vertebral muito simples, né, formada por arcos cartilaginosos muito delicados e simples. É uma coluna muito primitiva. Já esses bichos, eles não têm coluna vertebral. Esses animais, eles são a prova de que nem todo vertebrado tem espinha, tem vértebras. As feiticeiras não têm vértebras. Isso é tão verdade que esse animal consegue dar um nó no próprio corpo. Ele é muito flexível. Aliás, isso é uma característica da alimentação dele. Ele gruda a boquinha dele, pá, num pedaço de alimento, numa superfície corporal de algum bicho que está podre, decomposto dentro da água, dá um nó no próprio corpo e desloca esse nó da região da cabeça em direção à cauda, para poder dar pressão e ele arrancar pedaços de alimento, já que ele não consegue morder. Ele não tem mandíbula, então ele não morde, entendeu? Isso é bem legal. E aí, olha que interessante. Ele apresenta aqui, ó, lateralmente no seu corpo, esses buraquinhos aqui, ó. Esses buraquinhos são poros de glândulas, são poros glandulares. Buraquinho na biologia a gente chama de poro. São poros glandulares. Então, vou colocar aqui, ó, poros glandulares. Para que servem esses poros glandulares? Para liberar essa mancha alaranjada que você está vendo aqui na minha lousa. Esses animais são chamados de feiticeiras porque quando eles estão sob ameaça, né, por exemplo, algum predador veio aqui e tentou atacar, eles conseguem mais que rapidamente, como se fosse um feitiço, liberar uma mancha enorme de muco na água. Isso torna eles muito escorregadio para poder escapar, por exemplo, da boca de um predador, da mão de uma pessoa, né, do tentáculo de um animal de profundidade, um polvo, uma lula. Então eles conseguem escapar muito facilmente. Então essa mancha amarela que você está vendo aqui é uma secreção, vamos colocar aqui, ó, secreção mucosa. Ok? Esses bichos têm um hábito de vida muito difícil de acompanhar, porque são animais de profundidade, como eu falei para vocês. É difícil entender como eles se reproduzem, ainda tem muito pouco conhecimento sobre a reprodução deles. O que a gente sabe sobre dissecação, né, cortar o bicho, aprender sobre a anatomia dele, é que eles são hermafroditas. Então, diferentemente das lampreias, as feiticeiras são animais o quê? Hermafroditas. Quer dizer que o mesmo animal tem sistema reprodutor masculino e feminino, tá? Então é isso, pessoal. Tá aqui um resumo bem legal, bem dentro do que você precisa, pode confiar em mim, sobre os animais ciclostomados, tá? Esses animais, eles são conhecidos ainda hoje como peixes sem mandíbula, embora o termo correto seja o quê? Ciclostomados. Fechou? Espero que você tenha gostado, sobretudo entendido. Se precisar, pausa o vídeo, vê de novo, tira suas dúvidas comigo. Tamo junto. Um abraço, fiquem bem, tchau!